Olá, um excelente sábado para você. Obrigado por essa companhia boa. Antes de qualquer coisa, boa tarde para todos que nos acompanham nesse momento. A gente aqui chegando com o Agro Record, falando de todas as novidades, notícias importantes para a pecuária, agricultura, muitos assuntos a partir de agora. Então confira comigo os destaques do nosso programa de hoje. A viticultura tem atraído produtores do interior paulista. E a Receita Federal começou a receber a declaração do Imposto Territorial Rural. E vamos conhecer um lugar responsável por produzir um dos melhores azeites orgânicos do mundo. A gente começa aqui o nosso agro falando de uva. Pois é, a uva tem conquistado cada vez mais espaço na nossa região, exatamente. Na verdade, em todo o país. Para você entender a proporção, são cerca de 78 mil hectares de vinhedos espalhados aí por vários estados. E o avanço da cultura atrai produtores que têm se arriscado na produção de uvas para vinhos. O que antes era só uma área de pastagem se transformou em um cultivo de 840 pés de uvas. Dos 86 hectares da propriedade rural localizada em Mirassol, um é dedicado à produção de uvas para vinhos, um sonho antigo da família do seu José. Uma ideia antiga, um sonho que a gente tinha de fazer isso, mas não tinha certeza que aqui a região ia produzir. Nós fomos para Jales, fizemos uma pesquisa lá e viemos para cá e começamos a produzir. Graças a Deus fomos bem sucedidos. O produtor rural explica que atualmente são produzidas 3 variedades da fruta no local, todas selecionadas para diferentes finalidades, como o consumo in natura e fabricação de suco e vinho. Nós temos uma uva de mesa, né? Temos a uva Isabel que faz o suco, a de mesa que é sem caroço, doce, uma uva Vitória, da variedade Vitória, e a uva Syrah, que faz o vinho, para a produção de vinho. Todo o investimento no campo foi recompensado já na primeira colheita, registrada no mês de julho, quando foram colhidos aproximadamente 1.700 quilos de uva Syrah, da casta francesa. A gente colhe aqui, a gente leva para o nosso parceiro lá em Penápolis, né? Ela fica em câmara fria alguns dias para matar qualquer levedura e bactéria silvestre que tenha vindo nela. Depois ela vai para um processo de fermentação que demora 15 dias a primeira fermentação, depois a malolática demora mais um mês. E a partir disso a gente coloca ela, depende da qualidade do vinho, a gente consegue colocar ela em barrica de carvalho por 1 ano, 6 meses, depende muito de como que o vinho se desenvolve, né? O vinho é uma coisa viva praticamente, a gente não consegue saber qual que é o gosto final dele até a gente chegar no dia do engarrafamento, né? Após a última colheita, os mais de 600 pés de uva Syrah aqui na propriedade passarão por um processo chamado de dupla poda. O descarte dos cachos que nascerem por aqui será seguido por uma nova poda dentro de um período de 4 meses. Só então a produção de uvas para vinhos começará novamente. Apesar das incertezas climáticas no interior paulista, este agrônomo destaca que a produção de vinhos na região tem obtido bons resultados. Devido ao seu clima bem definido, a gente tem colhido as frutas no inverno, né? Que ali a gente aproveita aquele momento bom que está seco, as noites são temperatura mais amenas e os dias bem ensolarados. Com isso a fruta pega mais Brix, né? Que seria ali o teor de açúcar, dá uma graduação alcoólica boa no vinho e ela vem se destacando. Estamos cultivando aí as variedades Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Agora vem vindo o Sauvignon Blanc, a variedade branca, né? E estamos produzindo bons vinhos. Essa realidade tem atraído investidores, tanto que na colheita do próximo ano, a família do seu José acredita que o rendimento deve ultrapassar 1.500 quilos de uvas, o que corresponde a mais de 1.000 garrafas de vinho. Se tudo der certo, a vontade é de ampliar, de fazer a nossa indústria do vinho aqui, entendeu? Então é para isso que nós estamos em teste ainda para ver, porque o investimento é muito alto. Então tem que ir com o pé no chão, com calma, para ver se consegue dar sequência nisso. A gente está muito esperançoso para que seja um vinho bom, a gente sabe que não é aonde a gente pode chegar, a gente tem capacidade de fazer um vinho melhor ainda.
A gente confere agora como ficou na semana a cotação do leite e também de outros produtos agrícolas. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,70. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 1.437,45. A saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 117,22. A saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 59,89. E a saca de 60 quilos de soja está cotada em R$ 129,14. Olha só, notícia importante, tá? A Receita Federal, ela começou a receber nesta semana, então se você ainda não apresentou, presta atenção. É a declaração do ITR, que é o Imposto Territorial Rural. O proprietário deve reunir toda a documentação para não perder, tá bom, gente? O tempo limite para fazer a declaração. Investir em terras e propriedades é considerado seguro e valioso. Para aqueles que têm patrimônio rural, chegou o período de pagar o ITR, Imposto Territorial Rural. A Receita Federal já começou a receber a declaração. O ITR é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, de competência da União, de apuração anual, que tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil e a posse de imóvel por natureza, não compreendido na área rural, urbana do município. Seria o correspondente do IPTU, de competência dos municípios. Então, todas as propriedades rurais que não estejam na área do município, né, todos os contribuintes estão obrigados a apresentar a declaração de TR. Para organizar a relação com os documentos exigidos, o primeiro passo é o imóvel estar inscrito no Cadastro Ambiental Rural e na declaração constar o número do recibo de inscrição. A declaração de TR deve refletir a exploração do imóvel no ano anterior. Então, o contribuinte deve ter os documentos de produtividade da propriedade, a produção da propriedade, a exploração da pecuária, para fazer a correta apresentação da declaração. A Receita Federal aqui de Governador Valadares espera por 180 mil declarações de imposto territorial rural. Os proprietários têm até o dia 30 de setembro para entregar a documentação. Quem não apresentar a declaração do ITR no prazo, ou seja, até 30 de setembro, está sujeito a uma multa por atraso, equivalente a 1% ao mês calendário ou fração de atraso, calculado sobre o valor total do imposto devido, não inferior a R$ 50. Ou seja, a multa mínima, em caso de atraso, R$ 50. O tamanho da propriedade e a utilidade da terra são critérios para calcular o valor do ITR. Quanto mais produtiva ela for, com atividades de agricultura e pecuária, por exemplo, menor o imposto. Donos de terrenos inferiores a 30 hectares e que não tenham outro imóvel estão isentos do pagamento, mas precisam declarar o território à Receita Federal. O presidente do Sindicato Rural destaca a atenção que proprietários e contadores devem ter na declaração. Os produtores rurais precisam ficar muito atentos com seus contadores, para que ele faça uma declaração justa, mostrando que a terra dele tem um grau adequado de produtividade. Porque quanto menor a produtividade, maior será a taxação do ITR. Se o produtor rural tiver um grau de utilização da terra muito baixo, a terra dele fica sujeita à desapropriação para fins de reforma agrária. O governo federal pode desapropriar aquela terra dele para a reforma agrária. Então é muito importante ficar atento para isso. Às vezes a pessoa não dá atenção para esse cadastramento e isso pode virar um mal contra ele mesmo. Atenção você aí, produtor rural, você sabia que muitos empregadores não estão enviando as informações de segurança do trabalho da forma correta no e-social? Atenção, tá? Isso acontece porque muitas empresas estão confundindo informações trabalhistas com previdenciárias. E esse erro pode trazer sérias consequências para você e também para a sua empresa. Será que você está fazendo isso certinho? Tem que ter atenção. Então, esteja seguro de que seu patrimônio está blindado, tá bom? Você sabe o quanto trabalhou para conquistar e não pode dar bobeira para perder, ser multado, enfim. Se você quer ter certeza se está
correndo qualquer tipo de risco ou não, sofrer prejuízo, a nossa parceira, a C2 Consult, vai fazer para você uma auditoria gratuita, de graça, exatamente, para verificar se os seus eventos, estão sendo informados corretamente no e-social. Então, não perca essa oportunidade. Entre em contato agora, pode chamar, embora seja sábado, o pessoal de plantão nesse número que está aparecendo aí para você, tá bom? Tá na tela, a sua empresa vai ter a garantia que precisa, a sua propriedade, tá bom? Para saber se ela está na conformidade ou não. Segurança do trabalho é com a C2 Consult. Entre em contato. Depois dessa dica importante, a gente confere como andam as cotações no mercado da carne. A arroba do boi vale em média R$ 235,50. E o quilo do suíno vivo sai por R$ 8,79. O nosso agro faz aquela parada rápida, intervalo breve. A gente volta já com muitos assuntos, inclusive na volta, já vou até adiantar aqui com vocês. Vamos conhecer um lugar que é responsável, gente, por produzir, e o lugar é lindo, tá? E produz um dos melhores azeites orgânicos do mundo. A gente aproveita esse retorno para conhecer um lugar maravilhoso e por lá eles produzem um dos melhores azeites orgânicos do mundo. Bom, azeite é bom de qualquer forma, orgânico melhor ainda. E se é o melhor do mundo, por que não, né? Na Serra da Mantiqueira, fica em Minas Gerais. Acompanhe a reportagem. Hoje você vai conhecer outro azeite cultivado com critérios rigorosos. O projeto é resultado do sonho de um médico que se mudou para o interior mineiro para trabalhar com a terra. Na época a gente comprou 7 alqueires e meio, que é uma quantidade grande. Acho que aí o destino falou pesado, vamos plantar oliveira, porque a gente achou que seria uma coisa boa. Já pensou se a gente tivesse um azeite para nós, que fosse nosso, né? Ele encontrou um engenheiro agrônomo com disposição para o desafio. Várias doenças que a gente não sabia, produtos que não tinham para comprar, tudo isso, né? E no orgânico mais ainda, porque no orgânico é tudo novo. E eis que no meio das montanhas de Minas surgem azeitonas cultivadas de forma 100% orgânica. Estamos nos olivais de Quelemém, em Maria da Fé. O nome vem da literatura mineira, inspirada em Grandes Sertões Veredas de Guimarães Rosa. Nessa terra, nada de agrotóxico ou outros produtos químicos. O desafio maior hoje é manter essas plantas nutridas. A gente trabalha aqui mais com produtos homeopáticos, com produtos que tragam vitalidade para a planta, mas que a gente é preparado aqui na própria fazenda. E a produção não é simplesmente orgânica, ela é biodinâmica. Porque tem uma diferença, o orgânico, na verdade, ele cuida muito para que não coloque química na terra, né? A biodinâmica ela vai adiante, além de não colocar a química, ela tem os preparados específicos para aquela cultura e para aquele tipo de terra. Para fazer tudo acontecer, o Luiz Augusto, conhecido como Agostinho, tem que ficar de olho no calendário. Papel e caneta na mão para identificar e anotar, com base no ritmo do Sol, da Lua e da Terra, quais os melhores dias e os tipos de cuidado que a oliveira precisa. Lua cheia, mais água, lua minguante, menos água na planta. Então tudo isso faz uma relação que a gente trabalha dentro da biodinâmica, esses astros, né, esses planetas, que trazem os benefícios, né, através de algumas plantas para as oliveiras. Todo tipo de pesticida ou defensivo usados no campo são produzidos com ervas e plantas da própria fazenda. O composto é preparado dentro do chifre de uma vaca e demora 1 ano para ficar pronto. Até o esterco para adubar as oliveiras tem uma produção específica. Hoje eu tenho um curral próprio para poder ter o meu próprio esterco, para poder fazer meu próprio composto, que será meu adubo para a planta. Então, assim, a fazenda é autossustentável hoje nessa parte de nutrição. Ao longo do tempo, a biodinâmica vai mudando todo o sentido da fazenda. Mas é aqui, no pé, com a azeitona mais forte, que ela faz a diferença. O impacto é total no sabor do azeite.
O Zete, azeite produzido pelo Samir e o Agostinho, recebeu em 2021 o selo Deméter, do Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural, considerado o maior certificador de produtos orgânicos da América Latina. É o primeiro azeite do país biodinâmico. O reconhecimento veio também de fora do país. O Zete foi finalista da Olio Nouveau Days Competition, na França. Recebeu medalha de prata. Só participam deste concurso os azeites feitos com azeitonas orgânicas. O maior prêmio é a satisfação do cliente lá na banca, né? na casa dele, comendo aquele azeite vital com mais saúde. Porque um azeite biodinâmico, ele traz saúde para a pessoa. Orgulho para quem se dedica e faz acontecer sempre em sintonia com a natureza. É muito raro, viu, um fruto vegetal dar um óleo, sabe? E a oliveira, ela tem esse milagre de dar para nós o azeite. O azeite de oliveira provavelmente é o elemento mais saudável que existe para a nossa alimentação. Então, sabendo disso, a gente tem a obrigação, sabe, de fazer com que seja realmente um produto honesto, mas de muita qualidade. E isso a biodinâmica consegue realmente trazer. Depois de ter contato e conhecer todo o processo biodinâmico, nada mais justo do que experimentar o famoso azeite na companhia dos produtores. Como é que é chegar a esse ponto? É lento e tem que ter muita paciência, né? Hoje, eu falo o seguinte, hoje eu não entro em concurso com esse azeite se o concurso não for só de azeite orgânico e biodinâmico. Por quê? Porque aqui a gente tem um trabalho de trazer para o azeite todos esses ritmos da natureza e toda essa vitalidade. Nosso cliente é o nosso maior concurso, porque ele prova, atesta que é a qualidade desse azeite. Então vamos experimentar esse azeite com pão, que vai trazer um sabor a mais, né? Isso aí. Você viu como é que muda esse sabor no pão, né? Ele acentua mais, então você sente esse sabor. Ele puro tem um aroma. Isso. Ele já com o pão... Já muda o aroma. É diferente. E quando você aquece, muda o aroma também. A sua saúde agradece. Não? A gente confere agora como deve ficar o tempo nesta semana. Veja só. Sol com poucas nuvens e não tem previsão de chuva. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 11 e 26 graus. Em Araçatuba, a mínima é de 10 e a máxima é de 26 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 9 e 2 graus. A gente retoma aqui e fala agora sobre um assunto importante, porque produtores buscam sempre industrializar para comercializar as produções e aí aumentar o faturamento. Quem produz sempre quer ampliar o faturamento, não é mesmo? É o caso das agroindústrias. E esse modelo tem funcionado muito bem, que quando regulamentadas podem fabricar novos produtos e aí aumentar o chamado valor agregado. Nós vamos entender agora como funciona, gente, o processo e como o produtor pode se regularizar. Veja só. Na Fazenda Sonata, o trabalho é totalmente artesanal. Alexandre faz parte da terceira geração que produz o tradicional queijo Minas. O cuidado na produção com a segurança dos alimentos sempre foi uma preocupação do empresário. Todo o processo de fabricação é feito na propriedade com toda a regulamentação necessária. Por dia são produzidos 250 queijos por aqui. E a organização é um dos princípios na gestão da fazenda. Repare como a maternidade dos bezerros foi construída. Os animais são acompanhados por especialistas e divididos de acordo com a idade. Todo o leite utilizado na produção do queijo é produzido pelas vacas que são criadas na fazenda. Começa, na produção da bezerra, com a sanidade, livre de brucelose, tuberculose. A gente cria, faz a cria, recria, até ela se tornar uma vaca produtora do leite, que vai para a produção do queijo. Todo o processo é feito aqui dentro da propriedade, a gente não traz animais externos para cá. Então a produção da genética também é aqui de dentro. E chega até o ponto da produção do queijo, que nós vamos dar toda a segurança alimentar naquele produto que está sendo feito. A marca do queijo estampa, além das características, a referência de um produto de qualidade. Basta prestar atenção no rótulo, o selo do IMA está lá.
E foi dessa propriedade rural que saiu o primeiro queijo legalizado do Brasil. Em 1956, pelo CIF, Serviço de Inspeção Federal. As novas gerações foram tomando conta do negócio e seguindo os mesmos princípios de legalidade. Em 2014, elas buscaram mais uma certificação e se tornaram as primeiras a comercializar o queijo fora de Minas Gerais. Eu busquei a certificação da queijaria, né, justamente para legalizar a produção, para você poder ir para o comércio e não ter problemas e você poder garantir uma segurança alimentar no seu produto. Os investimentos não são muitos, né, a gente precisa de adequar algumas coisas, principalmente na parte de higiene e sanidade dos animais. Além de chegar nos 4 cantos do país, chega com a segurança alimentar, como disse, você está garantindo, né, um produto que as outras pessoas vão se alimentar dele. Então, eu acho isso muito importante. O primeiro passo para entrar na legalidade é criar um projeto com a Emater, instituto do governo responsável pela ação operacional e de planejamento no setor agrícola do Estado. O projeto precisa estar dentro das normas exigidas pelo IMA. Com a estrutura pronta, uma equipe técnica faz uma inspeção. Se estiver tudo certo, o produtor ganha a certificação. Mas engana-se quem pensa que o trabalho acabou. É com a certificação em mãos que começa uma fiscalização permanente para manter o negócio dentro das normas. Todo estabelecimento hoje que quer comercializar o produto de origem animal, ele tem que ter um registro sanitário. Pode ser tanto no município, através do Serviço de Inspeção Municipal, quanto no Estado, que no caso do Serviço de Inspeção Estadual em Minas Gerais é o IMA, e do Serviço de Inspeção Federal. E esse registro ele é importante, né, não só para trazer para o consumidor uma garantia de que aquele produto ele é fiscalizado, ele passa por todos os critérios de fiscalização para a produção de um produto que através desses requisitos ele vai estar apto para o consumo, né, como também uma garantia de que aquele produtor ele segue um regulamento de um produto. A maioria dos estabelecimentos, com exceção dos abatedouros, passa por fiscalizações periódicas. A análise do risco do empreendimento determina a periodicidade da vistoria. Quando o fiscal chega ao estabelecimento, ele verifica a conformidade com a documentação, o fluxo de produção e os produtos elaborados naquela unidade. O Estado de Minas Gerais, desde 2012, ele tem uma legislação específica para o pequeno produtor. A princípio, né, essa legislação ela tratava só do agricultor familiar, que é aquele produtor que tem a DAP, né, com o documento de aptidão ao PRONAF, mas houve uma mudança nessa legislação, incluindo também o pequeno produtor rural. Então, todo o arcabouço legal para essa pequena produção, ela é específica, dentro de um regulamento específico para esse tipo de produtor. Então, esse produtor, né, uma vez identificado que ele é um agricultor familiar ou um pequeno produtor rural, ele deve procurar as unidades descentralizadas do IMA, as coordenadorias. Hoje o IMA tem 21 coordenadorias no estado de Minas Gerais. E nessas coordenadorias nós temos um servidor específico para tratar dessa situação da agricultura de pequeno porte. Para o produtor, com a qualidade do produto sendo atestada pela garantia, a vitrine acaba sendo maior e o trabalho é cada vez mais aperfeiçoado. A legalização sanitária do estabelecimento ele é muito mais do que um aspecto sanitário também. É a formalização da atividade dele, acesso aos mercados formais e um desenvolvimento, né, socioeconômico, territorial muito grande, uma vez que a gente sabe que esses pequenos produtores normalmente eles estão em municípios que aquele município depende daquela atividade agrícola, né, agropecuária, para estar movimentando, né, e gerando recursos dentro daquele território. Eu acho que as coisas que eles falam muito, que às vezes é difícil, eu acho que para a gente ajuda muito a você ter uma segurança no seu produto. Né? Eu não acho nada difícil na legislação. Eu acho que o produtor que quer se adequar, isso vem a nos agregar e nos ajudar a você manter a qualidade do seu produto. O nosso Agro Record especial deste sabadão, pois é, fica por aqui. A gente volta no próximo sábado, eu sempre contando com a sua companhia e já querendo a sua participação ao longo da semana, porque se de repente aí você perdeu algum momento, é fácil, é só você entrar no nosso site www.recordtvriopreto.com.br, tem tudo por lá. E pode mandar também as suas sugestões de reportagens, manda que a gente gosta pro nosso zap, tá aparecendo aí para você, é o 17996188829. Obrigado mais uma vez por essa companhia abençoada, que o restinho de sábado também seja assim, que o domingo seja maravilhoso. Vem aí Mara Guioto com o Record Entrevista. Mara, é com você, amiga.